Oi todo mundo, eu me chamo Jennifer Assis e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cunhão Por Aí. E hoje eu vou falar sobre como é viver no Reino Unido no lockdown. Vamos lá? Em janeiro de 2020, foram confirmados 2 primeiros casos de Covid-19 aqui no Reino Unido. No mesmo mês, a British Airways cancelou todos os seus voos para a China. Daí a nossa preocupação já começou, né? E se acontecer aqui que nem está acontecendo em Wuhan? O que a gente tem que fazer para se prevenir, para evitar o contágio? E se pegar o vírus, o que deve fazer para se tratar? Tudo ainda era muito novo, desconhecido, a gente não tinha ideia de como o vírus funcionava, como era o comportamento do vírus em si. Em fevereiro, os casos só foram aumentando mais e mais aqui no Reino Unido. Em março, o governo postou no site informações sobre o que era e como deveria ser feito o distanciamento social. Até então, tudo era muito novo, o distanciamento social ninguém nunca fez mesmo. Que isso, né? Uma doença, um vírus desse em pleno 2020? O pessoal tava muito assim, não existe não, isso é mentira, isso é forjado. Tá acontecendo muito disso aqui. As pessoas não estavam acreditando que esse vírus era real. Em março mesmo, a primeira morte de Covid-19 foi confirmada. Então o governo publicou oficialmente um guia recomendando que as pessoas mantivessem o distanciamento social, a importância dele e o que fazer para evitar o contágio. Em 16 de março foram confirmados 3.600 casos de Covid-19 no Reino Unido e 154 mortes. As pessoas viram que as pessoas estavam sendo contaminadas, que outras pessoas estavam morrendo por conta desse vírus e perceberam que ele não era só um vírusinho da gripe, como qualquer um outro. Esse vírus realmente estava matando as pessoas. Então começou o ataque de pânico das pessoas, saíram comprando tudo que tinha no mercado para estocar em suas casas. Teve gente que comprou muita fruta, muita verdura e na semana seguinte já estava tudo estragado. Enquanto pessoas estavam passando fome porque chegaram no mercado e não tinham alimento para comprar, outros estavam estragando. Eu acredito que foi muito o desespero das pessoas. Teve gente que comprou rolos e rolos de papel higiênico para vender mais caro e acabou ficando com tudo entulhado em casa, porque vamos supor, o rolo custa 2 libras, a pessoa tava querendo vender de 5, ninguém tava comprando. Papel higiênico foi uma das primeiras coisas que acabou no supermercado. Assim, pra mim não faz sentido, acabou o papel higiênico, tá em casa, toma banho, não é verdade? Mas não, as pessoas estavam estocando papel higiênico dentro de suas casas. Teve gente que alugou caminhão para estocar papel higiênico. Teve gente que aproveitou todo esse pânico e estocou termômetro. Mas acabou ficando encalhado, porque nem todo mundo se preocupou em comprar. E comprar um termômetro mais caro? Não dá, né? Muitos mercados estavam com suas prateleiras vazias. O setor de massa estava completamente vazio. Molhos, não tinha mais. Frutas e verduras, não tinha. Papel higiênico era lenda. Se você encontrasse um rolo de papel higiênico ou papel toalha, você era muito sortudo. De verdade, gente. Não tinha. Enquanto o resto do supermercado tava tudo cheio lá. Ninguém tinha interesse nas outras coisas. No dia 19 de março, o Chris foi pra aula. Seria a última semana de aula, porque na semana seguinte a escola seria fechada. Então ele foi para aula no dia 19 de março e a escola já estava fechada. O vice-diretor da escola estava mandando todo mundo voltar para casa porque foi confirmado um caso de Covid na escola. Então eles estavam mandando todo mundo para casa para que não tivesse mais contato e o contágio o vírus não circulasse dentro da escola para transmitir para as outras crianças. E foi aí que realmente se iniciou o nosso lockdown em casa. Nós, a partir desse momento, ficamos totalmente em casa, nós 3. No dia 23 de março, o primeiro-ministro decretou oficialmente o lockdown no Reino Unido. Foi fechado todo o comércio que não era essencial, lojas de roupas,
cabeleireiro, loja de imóveis. Fechou a IKEA, fechou Primark, fechou TK Maxx. Os restaurantes fecharam, pubs fecharam, só permaneceu aberto quem tinha sistema de entrega. Aí esses restaurantes e pubs continuaram abertos. Não era permitido você se encontrar com pessoas de outras casas, nem em áreas abertas. As pessoas podiam deixar suas casas para comprar alimentos que fosse necessário, para ir à farmácia comprar medicamentos e para se exercitar uma vez por dia. No caso, a pessoa poderia sair para dar uma corridinha, para fazer uma caminhada, mas não poderia ter contato com outras pessoas de outras casas. Todas as lojas não essenciais foram fechadas, os casamentos foram cancelados. Todas as atividades que consistiam em aglomerar pessoas foram canceladas no Reino Unido. Os trabalhadores desses locais que fecharam acabaram recebendo 80% do salário deles foi pago pelo governo e o restante foi pago pela empresa ao qual eles trabalhavam. E os autônomos também receberam benefícios do governo para se manter nesse período de lockdown, que não tinha como sair de casa para fazer as atividades, para fazer suas vendas, então o governo beneficiou essas pessoas. E toda semana o primeiro-ministro ia à rede nacional para comunicar atualizações sobre o Covid, dar instruções do que fazer. Vai abrir tal coisa, vai fechar tal coisa, pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Nesse período de tempo, muitas pessoas que estavam em casa aproveitaram para comprar materiais de construção e foram reformar as suas casas. Muita gente reformou a casa, arrumou os seus jardins. E em março também o aeroporto de Gatwick cancelou todas as suas atividades porque a demanda de voos estava muito baixa. E a partir desse período de março, o Chris começou a ter aulas virtuais. Todo dia a professora mandava um e-mail com a atividade do dia. Aí eu ajudava ele. Pra mim foi um período de estresse, porque eu tinha que entender em inglês o que era pra fazer atividade. Eu tinha que traduzir pra eu entender, porque às vezes eu lia, beleza, mas é isso mesmo pra fazer? Principalmente matemática, eu sempre detestei matemática. Aí eu chego aqui, eu tenho que entender como funciona a matemática aqui e tenho que explicar pro Chris como ele tem que fazer. Então, pra mim, foi um período de estresse enorme, porque o Chris não queria fazer atividade. E enrolava, e reclamava, e ele queria jogar, ele queria brincar, e ele queria ver os amigos dele, ele tava presente de casa, e eu tava ficando doida. Gente, foi muito louco esse lockdown, sinceramente. Desejo isso pra ninguém. As pessoas se organizaram para fazer uma corrente, onde cada um colocaria um arco-íris na sua janela para homenagear os funcionários do NHS. NHS é o sistema público de saúde aqui do Reino Unido. E ao mesmo tempo, uma segunda homenagem foi feita, onde toda quinta-feira, às 20 horas, a gente saía nas nossas varandas, nas nossas janelas ou portas de casa para aplaudir os funcionários do NHS e os trabalhadores essenciais que, em meio à pandemia, ainda continuavam trabalhando, tipo os motoristas de ônibus, os condutores de trem, os funcionários dos mercados que continuaram trabalhando. Muitos acabaram sendo contaminados pelo Covid, porque até então não era obrigatório o uso de máscara. A gente não tinha entendimento do que o Covid poderia causar na gente. A gente não sabia como ele era transmitido, de certeza. Então tudo era muito novo. Demorou um tempo até as pessoas entenderem que era o uso da máscara essencial, higienizar as mãos era essencial. Aqui o pessoal não tem hábito de tomar banho. Higienizar a mão é em último lugar. Em casa, a gente acabou revezando. Quando eu ficava em casa, o Germano ia fazer as compras no mercado. Ele chegava, eu fazia toda a higienização dos produtos, enquanto ele tomava banho, e essa roupa dele já ia para a máquina de lavar. A gente mantia todo esse sistema de higienização. Aí já limpava o chão que passava, que tirava a roupa, já limpava tudo ali, não deixava, vou deixar pra limpar depois, não. Eu já tinha essa preocupação de limpar as coisas, não era tanto quanto hoje em dia, que tem que limpar tudo quando chega. Mas eu já tinha essa noção de a necessidade de limpar os alimentos quando chegam. E o uso de máscara, a gente sempre usou máscara mesmo antes de aparecer o Covid. Por quê? Nós estávamos no inverno,
o nariz escorre muito rápido, então para evitar estar resfriado o tempo todo, a gente já usava máscara para dar uma protegida ali no narizinho ali e tal. Tanto que quando começaram os casos de Covid e a gente saía para comprar alguma coisa no mercado e tal, as pessoas já olhavam pra gente como se nós fôssemos os alienígenas por estar usando máscara. Tipo, aparece um vírusinho de nada e vocês já estão usando máscara com medo. Não. A gente já usava máscara antes, mas quando o vírus apareceu aí, mano, batemos o martelo ali e até hoje continuamos usando máscara, tá? Porque a gente entende da necessidade que é se proteger os nossos desse vírus. Até agora, ninguém aqui em casa contraiu. Estamos livres de Covid-19 nessa casa. Um acontecimento bacana nesse tempo, em abril, um veterano de guerra, o Thomas More, conhecido como Capitão Tom, de 99 anos, começou um desafio onde ele andava ao redor da casa dele diariamente, pois ele tinha o intuito de arrecadar 1.000 libras em doações para o NHS, em comemoração aos seus 100 anos. No entanto, ele conseguiu 30 milhões de libras. Isso mesmo, 30 milhões de libras. Multiplicou aí as 1.000 libras dele e ele doou todo esse dinheiro para o NHS. E ele chegou a ser condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth. Você acredita? Foi bonito de ver. Senhorzinho, 99 anos, andando ali com o andador dele ali bem devagarinho, o bichinho ia, mas ele ia dando a volta na casa dele. E arrecadou dinheiro para doar para o NHS. Foi muito bonito. E durante esse período, a gente começou a ouvir relatos de que o NHS não estava liberando teste do Covid para as pessoas. De que os idosos estavam sendo negligenciados nas casas de repouso. Eles não estavam prestando socorro, levando para o hospital. Eles eram cuidados na casa de repouso onde eles moravam e chegavam a falecer. Muitos idosos mesmo faleceram durante o Covid-19, porque contraíram o Covid e já estavam com todo o sistema imunológico debilitado, já tinham várias doenças que ajudaram. Felizmente, muitas pessoas morreram nesse período de tempo. Não se tinha consciência do quão grave era o Covid até então. E as pessoas que contraíram o Covid eram instruídas a permanecer em casa, porque o sistema de saúde não tinha mais leitos para essas novas pessoas, já estava tudo lotado. Aqui nós temos 2 serviços de emergência. Temos o 111, que é para não emergência. Você liga lá para tirar dúvida, tô com uma dor aqui e tal, canto, assim, você explica tudo e a pessoa diz se é necessário você ir para o hospital. Eles já guardam você na fila de espera do hospital. Se não é necessário, eles falam, liga pro seu GP e pede pra marcar uma consulta com o médico, que aí ele vai lhe informar, vai lhe prescrever. Nessa época do início de Covid, o 111 também tinha uma linha, um ramal para atendimentos a Covid, para tirar dúvidas e falar sobre o teste e tudo. Para emergências tem um 999, que aí eles vão lhe medicar, já dizer se você realmente precisa ir pro hospital, já consegue o leito para você e tudo mais. Eles também depois disponibilizaram a linha do Covid, que foi o 119, e atualmente o que está ativo é o aplicativo do Covid, onde você pode colocar o seu CEP e você descobre como estão os casos na sua área. Lá tem a descrição de sintomas do Covid e também quando você vai a algum restaurante que você pode comer no local, você utiliza o QR Code do aplicativo para dizer que você esteve lá. E caso alguma outra pessoa também tenha tido Covid-19 no tempo que você esteve no local, você vai ser informado. É como se fosse uma forma de traçar por onde essas pessoas andaram e onde apareceram casos. Normalmente as ambulâncias levavam 15 minutos para chegar ao local para socorrer a pessoa. Nesse tempo que o caos estava instalado em Londres, as ambulâncias estavam demorando 5 horas para prestar socorro. Foi um período muito complicado, assim, para quem precisava realmente de atendimento, foi muito complicado. Em maio, o governo
instalou o sistema de alerta em 5 níveis, onde o nível 1 era onde não existia mais Covid na área, e o nível 5 era a sobrecarga do sistema de saúde. E também nessa época se iniciou o relaxamento do lockdown. No entanto, o lockdown continuou nas cidades onde os casos de Covid ainda estavam altos, então manteve ali o lockdown. Mas nos locais onde começou a cair, eles deram essa relaxada do lockdown, onde reiniciou a abertura do comércio ao ar livre, os pubs e restaurantes começaram a abrir para funcionar suas áreas externas, não poderia atender clientes dentro do estabelecimento, tinha que ser na área externa, e sempre mantendo distância social de 2 metros. E as pessoas poderiam se encontrar em espaços abertos, com pessoas de outras casas. Isso foi em junho. Em julho, chegou o verão. Solzão, pessoal tudo ali, uhul! As crianças entraram de férias, teve o término do ano letivo, as crianças estavam livres, acabou as aulas virtuais, acabou, graças a Deus, tô livre, amém. Foi esse sentimento, tá, gente? Tô mentindo, não. E o que as pessoas fizeram? Tava calor, eles foram pra praia, isso mesmo, foi todo mundo pra praia. As praias ficaram lotadas, um absurdo. Em meio a uma pandemia, o pessoal tava tudo ali se aglomerando. Aqui é muito comum, nessas férias de fim de ano letivo, os pais viajarem com suas crianças. E muitos já estavam com passagem marcada e estadia tudo combinado. E o pessoal aproveitou e foi passear nos países que eram permitido ir e voltar sem a necessidade de se fazer quarentena. Então o pessoal foi livremente. Foram se divertir. Em agosto, o governo iniciou a campanha Eat Out, Happy Out. O objetivo da campanha era fazer com que as pessoas fossem comer nos restaurantes para movimentar o comércio novamente. Depois desses meses, todo mundo preso em casa e o comércio fechado, né? Onde as pessoas que iam comer no restaurante recebiam um desconto de 50% na refeição. Isso mesmo, 50% de desconto na refeição. Esses 50% era pago pelo governo. E a pessoa pagava os outros 50% da refeição. A única obrigatoriedade era que a pessoa comesse no local. Então, as pessoas aproveitaram a comida barata e foram comer à vontade, né? Tava de férias, crianças, tava todo mundo cansado, tá dentro de casa, preso com as crianças, foram pra rua. As lojas de roupas, quando abriram, tinham filas quilométricas. Parecia que tava todo mundo preso há anos. Não entendo a necessidade de estar preso dentro de casa, porque ela precisa comprar roupa, mas tudo bem, né? Cada um tem suas prioridades. No dia 1º de setembro, as escolas reabriram, porque é o início do ano letivo. Aqui é em setembro. No 1º de setembro, as escolas reabriram, as crianças voltaram para a escola. Só solicitaram que a gente mantivesse o distanciamento social. As crianças iriam ficar em bolhas em suas turmas, elas só teriam contato com o professor delas. Na hora do intervalo, elas iam brincar só a turma dela, e sempre mantendo uma distância entre uma e outra. Não iam misturar com outras turmas e outros professores. E não podia usar máscara dentro da escola, a não ser que a criança tivesse alguma necessidade mesmo, e os pais tinham que manter a distância social quando fosse coletar os filhos. Na escola do Cris foram divididos os portões e o horário. 15 minutos para a entrada dessa turma, 15 minutos para a entrada daquela outra turma. O Cris estava entrando na escola às 8h45 e até 9h30, se eu não me engano, tinham crianças entrando. Cada um com horário. Aí a saída também era retardada, de acordo com o horário que a criança entrava. Então, com tudo isso, férias escolares, pessoal indo para a praia, pessoal viajando, o incentivo das pessoas irem comer fora nos restaurantes para ganhar 50% de desconto. Tudo isso ajudou para aumentar os casos de Covid no Reino Unido. Ao invés de a gente acabar com os casos, a gente teve uma pausa para depois começar tudo de novo. Em outubro, o sistema de tier, de camadas, foi padronizado no Reino Unido. Tinha o 1, 2 e o 3. Cada um com uma cozinha informando a gravidade de cada um e o que poderia ser feito quando estivesse dentro de um desses tiers na sua região. No dia 5 de novembro, nós iniciamos um novo lockdown.
fechou de novo, o comércio não essencial, as lojas de roupa, restaurantes fecharam, só permaneceram abertos os que são para entrega. No entanto, esse segundo lockdown foi diferente. Por quê? As escolas não fecharam. Escolas, faculdades não fecharam. As crianças continuaram indo para a escola. Continuam, na verdade, indo para a escola. O Cris continua tendo aula. Normalmente. A gente pode sair para ir levar as crianças e trazer de volta. A gente não pode estar passeando por aí. E só pode ir no mercado e voltar. A única diferença desse segundo lockdown é que as crianças continuam estudando. E a gente continua levando e trazendo o vírus por aí. Então chega em casa, toma banho, troca roupa, tem sido assim. Continuamos limpando tudo que chega em casa, todas as nossas compras e lavando todas as roupas. Oiê! Olha eu aqui me metendo no meio do vídeo. Só para fazer uma atualização. Esse vídeo foi gravado dia 29 de novembro. No entanto, devido a problemas técnicos, ele não pôde ir ao ar. Passou-se uma semana e tem uma semana de informações para atualizar. No dia 2 de dezembro, quarta-feira passada, nós saímos do lockdown. Estamos no Tier 2, onde as lojas reabriram, o comércio em geral reabriu. Lojas de roupa, restaurantes, os pubs que servem comida foram abertos e a gente pode sair para passear e fazer compras de Natal. Outra mudança que teve. Ontem, sábado, 5 de dezembro, a escola do Cris mandou uma mensagem informando que um funcionário do ano 4, que é o ano que o Cris estuda, testou positivo para a Covid-19 e pediu que a gente verificasse nossos e-mails. Abriu o e-mail e lá estava que um funcionário que atende o ano 4, na escola do Cris tem 2 turmas do ano 4, e esse funcionário atende as 2 turmas, não estava se sentindo bem durante a semana. Na sexta-feira fez o teste do Covid e no sábado foi confirmado que a pessoa está com Covid-19. Isso mesmo, deu positivo o teste. E sábado à tarde eles mandaram e-mail, a mensagem pra gente informando que devido essa pessoa ter tido contato com as crianças do ano 4 iriam ficar em quarentena em suas casas. Não é para mandar para a escola. Eles só teriam umas 2 semanas de aula. Eles meio que adiantaram as férias de Natal. Essas 2 turmas do ano 4 que entrou em quarentena. O resto da escola continua funcionando normalmente. As famílias que têm outras crianças estudando na mesma escola vão continuar tendo que levar essas crianças para a aula. E essas crianças do ano 4 vão ter que ficar em casa. Olha que maravilha. Foi sensacional essa ideia, não é mesmo? Fico com uma criança em casa. Eu tenho 4 filhos. Fico com uma em casa de quarentena e levo as outras 3 para a escola. Eu vou. Se meu filho apresentar sinais e sintomas, eu posso contrair o vírus também, passar para minhas outras crianças e continuar transmitindo nesse meu trajeto de ir para a escola e deixar as crianças. Não é uma maravilha? Foi muito bem pensado, não foi? A outra escola do Cris, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 na escola, a escola fechou, mandou todo mundo levar suas crianças de volta para casa, que não teria aula a partir daquele dia. Essa não. Só botou as 2 turmas que tiveram contato com essa pessoa em quarentena e é esperar para ver no que dá. Agora, o Cris ganhou aí 2 semanas de férias, só que não pode sair de casa. Tem que ficar dentro de casa. Que legal, né? Maravilha, muito bem pensado. Agora é acompanhar e ver no que vai dar. Daqui a 2 semanas a gente diz no que deu. Vamos voltar pro vídeo. Será meio que umas férias para as festas de fim de ano. E na semana do Natal, 3 pessoas de uma casa podem encontrar com 3 pessoas de uma outra casa. E eles ficarem nessa bolha. Eles não podem se encontrar com as outras 3 pessoas de outra casa. Não pode. O limite mínimo de pessoas são 6 pessoas por casa. Com o término desse segundo lockdown, vai funcionar o sistema de Tier. De acordo com a sua região, vai estar ativo ou Tier 1, ou 2, ou 3. Foi assim, foi uma experiência muito louca. Ter que ficar em casa sem poder sair pra canto nenhum. A gente tinha o hábito de vez em quando encontrar
eu encontrava com uma amiga, a gente ia pro parque, levar as crianças pra brincar no playground. Fazíamos piquenique, fazíamos encontro de mães e tudo isso teve que parar e ficar só dentro de casa, assim. Pra quem gosta de estar na rua o tempo todo, isso foi muito frustrante. Muitas pessoas entraram em depressão. Muitas pessoas trabalharam de casa. Tem gente até hoje trabalhando de casa. Meu esposo é um desses. Ele foi pra empresa 2 vezes nesse tempo e depois já foi cancelado. Tinha que voltar a trabalhar de casa de novo. E todas as atividades estão sendo online. E só as crianças que se mantêm indo para a escola. Vamos ver depois do Natal como que vai estar a situação do Covid-19 no Reino Unido. Se vai aumentar novamente, se vai diminuir, se essa vacina vai sair agora de vez. Vamos esperar. A gente sempre espera que coisas boas aconteçam logo. Então, que o mundo se cure desse mal de 2020 aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que vão vir por aí. A gente se vê. Tchau, tchau.